Quer dizer então que você aprendeu na internet ou no seu curso de desenho como estruturar um manequim. Talvez você tenha aprendido aqui mesmo neste canal, eu tenho um vídeo que ensina passo a passo como montar um manequim. E a dúvida que vem a seguir é, tá, o que eu posso fazer a partir do momento que eu sei como estruturar o manequim? Você tem dúvidas sobre como proceder? Não tenha dúvidas, o que você precisa fazer é estruturar o esboço anatômico. Você precisa, portanto, conciliar o estudo do desenho de manequins com o estudo da anatomia, tá? Se você consegue dispor corretamente, proporcionalmente, as diferentes partes de um objeto, aqui no caso da figura humana, o que você precisa para concluir o desenho é conhecer as minúcias da forma. Como o ser humano é um animal, o que define a sua forma é o conjunto dos formatos específicos de ossos e músculos. Eu estou dizendo que você precisa conhecer cada músculo individualmente, precisa conhecer, portanto, as minúcias do seu formato. Você precisa atentar para detalhes. Você precisa compreender também que esses formatos eles vão variar em decorrência do ângulo a partir do qual eles são percebidos. Eles vão variar em decorrência da pose em que se encontra o personagem. Esse nível de estudo detalhado vai sim fazer a diferença na qualidade do seu trabalho. Tão importante quanto saber como estruturar o manequim, como conhecer diferentes modelos de manequim, todo tipo de conteúdo que nós ensinamos aqui no canal, tão importante quanto isso é aprender sobre as minúcias da forma. Compreendem? Aqui vocês podem ver que eu estou procedendo com um esboço anatômico, quer dizer, eu estou dispondo do formato específico do grande peitoral, do grande dorsal, que é esse músculo aqui lateral. Alguns chamam isso aqui informalmente de asa. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um modo informal de se referir a essa lateral aqui, ao flanco do ser humano, a essa lateral que é representada pelo músculo grande dorsal. Você precisa conhecer o comportamento ósseo e muscular do corpo em diferentes ângulos, tá? E poses. Guarde essas palavras-chave referentes ao estudo do desenho, tá? No coraçãozinho de vocês, na mente e corações de vocês. Essas palavras, proporção, forma, certo? Palavras desse tipo, palavras como poses, ângulos, são palavras basilares para aqueles que querem aprender a desenhar. Você precisa ter certas palavrinhas, essas palavras-chave, guardadas no coração de vocês, tá? Então vamos destacar aqui alguns músculos para os quais vocês devem estar atentos. Vocês devem estar atentos, evidentemente, para o grande peitoral, um músculo de destaque. Vejam como ele se comporta. Compreendam a interação da musculatura com a ossatura. Aqui no caso, o grande peitoral relaciona-se fortemente com o quê? Com a clavícula. Músculos sobrepõem ossos. Tão importante, portanto, como estudar o formato específico de cada músculo, tá? Estudar o formato de cada músculo isoladamente, é estudar os ossos isoladamente. Uma vez compreendido o formato isolado de cada músculo e osso, aí sim você vai pensar no funcionamento, no agrupamento desses formatos, como se fossem peças de encaixar. Peças de encaixar que têm encaixes variados em decorrência do quê? Das poses, dos ângulos e também das fisionomias, da compleição física de cada personagem. Vocês estão assimilando todas essas palavras-chave? Aquele que valoriza essas palavras-chave tem muitas vantagens no estudo do desenho. Não subestime o poder dessas palavras, o poder do conceito, o poder de pensar nessas informações de forma individualizada e sistemática. A princípio individualizada, em seguida sistemática. Não entendeu? Estude cada uma dessas partes individualmente, depois pense no formato do todo, em como elas funcionam agrupadas. Tá? Vamos lá, dando destaque aqui para outros músculos. Nós temos aqui, ó, o reto femoral, esse músculo de destaque aqui. Trata-se do tipo de músculo que você deve conhecer. Existem várias formas de defini-lo.
A definição dos limites entre um músculo e outro é outro ponto de reflexão importante para o desenhista, para o estudante de desenho, para o desenhista profissional. As divisões entre esses músculos, os volumes, os sulcos, as sombras que essas divisões geram, são pontos de reflexão muito importantes. Compreendem? Esses relevos, esses pequenos relevos que a musculatura gera, podem ser definidos de formas variadas. Inclusive, a definição desses relevos vai estar interferindo na caracterização do estilo do artista. É um elemento, dentre outros, que vai estar te ajudando a perceber o estilo de cada artista, de cada profissional. Há outros músculos que, embora tenham seus nomes amplamente divulgados, sejam extremamente populares, têm seus formatos bem menos conhecidos. Você, como desenhista, você deve ser capaz de reconhecer quais são os principais músculos e deve, sobretudo, atentar para os seus formatos. Eu estou me referindo aqui ao famoso bíceps, tá? Bíceps e ao famoso tríceps. Quem nunca ouviu falar desses músculos em tempo de academia? Alguns dos principais músculos do corpo são extremamente populares, certo? Você deve atentar tanto para a existência do músculo como para seu formato. Reconhecer sua existência, o que é facilitado pelo nome, tá? Se você conhece o músculo pelo nome, isso facilita o reconhecimento da existência do mesmo, certo? Isso favorece o reconhecimento dessa existência. Reconhecer tanto a existência do músculo, pensá-lo individualmente, como pensar o seu formato, é a sua tarefa como desenhista. Professor, o senhor está colocando que eu tenho que conhecer o nome de todos os músculos do corpo? Não, nem eu conheço o nome de todos os músculos realmente. Existem alguns músculos aqui que são sobrepostos, né, por outros. Esses músculos que não aparecem, que não são visíveis, eles não são tão interessantes para nós, tá? Os músculos mais importantes são aqueles que se sobrepõem a outros e compõem a silhueta do personagem, assim como alguns dos contornos que são internos a essa silhueta. O caso do grande peitoral. O grande peitoral tem muito destaque. É o caso aqui do deltoide, que é esse músculo dessa bolinha aqui do ombro. Aqui é sobreposto a essa bolinha aqui do manequim. Aqui nós temos o deltoide. Então, reconhecer a existência desse músculo e compreender seu formato, né? Aliás, seus diferentes formatos em decorrência de complexão física, ângulo, pose esboçada pelo personagem, tudo isso vai estar fazendo a diferença, é claro, na construção do seu desenho após a estruturação do manequim. E aí, me diga aí nos comentários quais desses músculos que eu citei, como o grande peitoral, tá? O grande peitoral, qual é o outro grande? O grande dorsal também, aqui, ó, no flanco do corpo. Quais desses músculos você já conhecia? O bíceps e o tríceps são muito famosos, você certamente ouviu falar sobre eles, tá? Em um contexto de academia, talvez alguma pessoa aí na sua casa malhe, né? E tenha preocupação em ampliar, desenvolver o bíceps e o tríceps. Quais desses músculos você já conhecia? Fale aí para mim. Conhecia o deltoide? Essa bolinha aqui do manequim, ó, é a estrutura sobre a qual vai ser sobreposto, né, sobreposta o deltoide. O deltoide conecta-se ao grande peitoral, que por sua vez está ligado à clavícula, e define toda essa região aqui que você está vendo. Você conhecia pelo menos alguns desses músculos? Comente aí para mim. Sou o professor Diego Silveira, ministro aula de desenho há mais de 20 anos, desde o comecinho do século que eu tenho ministrado aulas de desenho em escolas, universidades, e hoje eu ministro cursos, tá, na internet, via live. Você pode saber mais a respeito na área de comentários. Se você não tem interesse em curso pago, você só quer aprender gratuitamente, inscreva-se no canal, tá? Clique no sininho e acompanhe os vídeos, porque eu garanto para você que tem muito conteúdo de qualidade, conteúdo desse nível aqui, que é um bom nível, tá? Um ótimo nível de aprofundamento. Tem conteúdo com esse nível de qualidade, muito conteúdo desse nível, disponível, tá? Já disponibilizado, publicado aqui no canal. Busque por esse tipo de conteúdo, tá? Não tenho dinheiro para o curso, não tem problema. Para você que não tem dinheiro para pagar um curso,
para ter aquele conteúdo mais aprofundado, organizado, você pode aprender muito de graça. Assista os outros vídeos, tá certo? Assista e aproveite, coloque em prática os conteúdos. Grato por me assistir até aqui. Eu aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!